Divisão com quociente decimal. Observem a representação que está no tapete e percebam que nós vamos fazer uma divisão de um inteiro por outro número inteiro e teremos como resultado, ou seja, o quociente dessa divisão será um número decimal, ou seja, um número com vírgula, certo? Observem a representação que está no tapete e o problema que a gente vai falar agora. Ana quer dividir um tomate para suas duas filhas. Ela pegou a unidade inteira e dividiu por 2. Ou seja, Ana pegou a unidade inteira, o tomate inteiro, e dividiu por 2, pois são duas crianças. Logo, cada filha ganhou metade do tomate. Ou seja, um inteiro dividido por 2 são 5 décimos. Cada filha recebeu 5 décimos, ou ainda podemos representar em forma de fração. Partimos o tomate inteiro ao meio e cada uma das partes representa 1/2. Cada filha ficou com 5 décimos do tomate ou 1/2 do tomate. Observem agora esse outro problema, onde nós também dividiremos dois números inteiros e teremos como quociente um número decimal. José dividiu R$ entre seus 4 filhos. Então, José tinha uma cédula de R$ e precisava dividir, nessa representação, para 4 filhos. José procedeu da seguinte forma, observem como ele fez. Então, ele precisava dividir 2 por 4. Ele precisava fazer uma divisão de 2 dividido por 4. Como o José procedeu? Ele imediatamente trocou uma cédula de R$ por 4 moedas de 50 centavos. 1, 2, 3, 4. Logo, cada filho recebeu 50 centavos do pai. 50 centavos para o primeiro filho, 50 centavos para o segundo filho, 50 centavos para o terceiro filho e 50 centavos para o quarto filho. Ou seja, 2 dividido por 4 é igual a 50 centésimos, ou no sistema monetário, 50 centavos. Cada filho ganhou do pai 50 centavos. Observe agora essa divisão com quociente decimal no modo prático. Nós vamos usar o algoritmo usual para fazer essa divisão, Ou seja, nós vamos operar. Nós temos aqui 2 unidades dividido por 5 unidades. Logo, observamos que ao dividir 2 unidades por 5, não obtemos unidades inteiras. Por isso, colocamos o 0 no quociente. Não consigo dividir 2 por 5. Para continuar a divisão, nós trocamos as 2 unidades que nós temos inteiras por 20 décimos. Então, eu vou colocar um 0 aqui. E colocamos a vírgula no quociente, porque nós vamos separar a parte inteira, que está sendo representada aqui pelo 0, da parte decimal que virá depois da vírgula. Agora, nós temos 20 décimos
dividido por 5. Então, nós vamos dividir 20 por 5. Obtemos 4 décimos. Por quê? Porque 4 vezes o 5 é 20. Fazemos a subtração. 20 menos 20 é 0. Logo, ao dividirmos 2 unidades por 5 unidades, teremos como quociente decimal 4 décimos. 2 dividido por 5 é igual a 4 décimos. Não temos um número inteiro, nós temos um quociente decimal. Observe agora esse outro exemplo. Nós temos 9 unidades dividido por 4 unidades. Vamos fazer a operação e descobrir, então, qual será o nosso quociente decimal, ou seja, o nosso quociente com vírgula, nosso resultado de um número com vírgula, um número decimal. 9 dividido por 4. A pergunta que eu faço é quantas vezes o 4 cabe dentro de 9, ou ainda, 4 eu multiplico por quantas vezes que vai se aproximar de 9 ou dar exatamente 9. Lembrando da tabuada do 4, então, 2 vezes o 4 é igual a 8, e eu faço a minha subtração. 9 unidades menos 8 unidades, eu vou ficar com 1 unidade. Agora, eu vou observar a operação e vou ver que eu não consigo dividir 1 unidade por 4 unidades. 1 é menor do que o 4. Como eu faço? Eu vou colocar uma vírgula, a minha vírgula no quociente, né? Separando a parte inteira, representada aqui pelo 2, da parte decimal que está por vir, e vou transformar, então, uma unidade inteira em 10 décimos. Agora, eu posso continuar a minha operação. 10 dividido por 4. Então, eu vou lembrar novamente da tabuada do 4, e eu vou lembrar que 2 vezes o 4 é 8, se aproxima de 10, né? 10 menos 8, resta 2. Novamente, eu observo que 2 décimos eu não consigo dividir por 4. Eu vou colocar um 0 aqui, porque eu vou transformar 2 décimos em 20 centésimos. Lá no quociente eu não coloco mais nada, no quociente vai uma vírgula só e eu prossigo dessa forma. Agora, eu tenho 20 centésimos dividido por 4. Se eu multiplico 5 vezes o 4, eu tenho exatamente 20. Ou seja, 20 menos 20 é igual a 0. Nós vamos observar, então, que 9 dividido por 4 é igual a 2 inteiros e 25 centésimos. Vamos registrar aqui, 2 inteiros e 25 centésimos, um quociente decimal. Observem agora essa divisão com decimais. Nós temos 639 inteiros e 66 centésimos dividido por 3. Vamos lá? Eu vou dividir 6 por 3. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 6? 2 vezes o 3, 6. 6 menos 6, 0. Depois, eu vou trabalhar com a dezena. 1 vez o 3, 3. 3 menos o 3, 0. Depois, eu vou trabalhar com a unidade, 9 unidades. 3 vezes 3, 9. 9 menos 9, 0. Acabei de dividir a minha parte inteira, então, eu vou colocar a vírgula aqui
no meu quociente decimal e vou começar a dividir 6 décimos. 2 vezes o 3 é 6. 6 menos 6, 0. Vou trabalhar agora com o meu centésimo. 6 centésimos. 2 vezes o 3 é 6. 6 menos 6, 0. Ou seja, 639 inteiros e 66 centésimos dividido por 3 é igual a 213 inteiros e 22 centésimos. Observem essa outra operação que nós temos 4 inteiros e 32 centésimos dividido por 6. Então, Luiz, né, o menino do problema, ele começou a efetuar essa operação e nós temos que sempre lembrar que primeiro nós temos que efetuar a parte da divisão do inteiro para depois passar para a parte decimal. Então, Luiz observou que ele não conseguiria dividir 4 unidades por 6. Ele não consegue dividir 4 unidades inteiras por 6. O que que o Luiz pensou, então? Ele colocou um 0 no quociente para poder transformar, então, o 4 unidades em 40 décimos ou ainda 43 décimos, porque ele transformou em 40 décimos e já tinha 3 décimos aqui, ok? Então, 40 décimos mais 3 décimos, 43 décimos. E agora, ele vai dividir 43. Colocamos a vírgula aqui no quociente para separar a parte inteira que está sendo representada pelo 0 da parte decimal que está por vir aqui ainda no quociente. Agora, eu pergunto para o número 6, quantas vezes ele cabe dentro de 43? E nós percebemos, através da tabuada do 6, que 7 vezes o 6 é igual a 42. Fazemos uma subtração, 43 menos 42, resta 1. Agora, nós vamos trabalhar com os 2 centésimos, né? E nós temos 12 centésimos dividido por 6. Na tabuada, então, do 6, se eu multiplico 6 por 2, eu obtenho exatamente 12. Faço a subtração, 12 menos 12, 0. Ou seja, 4 inteiros e 32 centésimos dividido por 6, eu obtenho 72 centésimos. Nós temos mais essa operação agora, 4 inteiros e 65 centésimos dividido por 5. Novamente, nós vamos observar que a parte inteira é menor que o 5, ó. 4 é menor que 5. O que que eu preciso fazer? Eu preciso transformar 4 unidades por 40 décimos. Então, eu vou colocar o 0 aqui no quociente. E agora eu tenho 46 dividido por 5. Coloco o 0 no quociente para separar a parte inteira, representada pelo 0, da parte decimal. Agora, eu continuo a minha operação. Se eu multiplicar 9 vezes o 5, eu obtenho 45. 45 menos 46, resta 1. Agora, nós vamos trabalhar com os 5 centésimos. Nós temos 15 centésimos dividido por 5. 3 vezes o 5 é igual a 15, ou seja, o 5 cabe 3 vezes dentro do 15 e dá exato. 15 menos 15, 0.
4 inteiros e 65 centésimos dividido por 5 é igual a 93 centésimos. Observe mais essa divisão com decimais. Nós temos 729 inteiros e 27 centésimos dividido por 9, certo? Vamos começar sempre pela maior ordem. Então, nós vamos aqui na centena, 7, eu não consigo dividir por 9, logo eu vou também trabalhar com a dezena. 72, agora eu consigo dividir por 9. Eu sei que 8 vezes o 9 é igual a 72. Logo, eu faço uma subtração, 72 menos 72, eu tenho 0. Depois, nós vamos trabalhar com 9 unidades. 9 unidades dividido por 9 é igual a 1, ou seja, 1 vezes o 9 é 9. 9 menos 9, 0. Eu acabei de dividir a minha parte inteira, logo eu vou colocar vírgula no meu quociente decimal para separar a parte inteira da parte decimal que está por vir. Agora, eu vou descer aqui 2 décimos. Eu observo que eu não consigo dividir 2 décimos por 9. O 2 é menor que o 9, então eu preciso colocar o 0 aqui no quociente para poder descer o 7, as 7 centenas. Agora, eu tenho 27 centenas dividido por 9. Agora, eu consigo fazer. Eu sei que 3 vezes o 9 é 27, ou seja, o 9 cabe 3 vezes dentro de 27. 27 menos 27 é 0. 729 inteiros e 27 centésimos dividido por 9 é igual a 81 inteiros e 3 centésimos.